Queridas e queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo. Falando em canal, aquele pedido de sempre, né? Por favor, clicar em se inscrever no canal para vocês receberem todas as atualizações sempre que eu postar um vídeo novo. E também aquele pedido para vocês deixarem o like para continuar me estimulando a gravar mais vídeos gratuitos como esse, trazendo conhecimento para todo mundo. Tema de hoje, IRDR e IAC, ou seja, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. IRDR, criado pelo Código de Processo Civil de 2015, e IAC, potencializado pelo CPC de 2015. Já existia antes e foi potencializado pelo Código Novo. Basicamente, em outros vídeos, especialmente no vídeo de recursos especial e extraordinário repetitivos, eu expliquei um pouquinho a teoria dos precedentes e o caminho que o direito brasileiro vem trilhando para aumentar o número de precedentes vinculantes, o que é bom para o sistema, porque traz mais isonomia, segurança jurídica, previsibilidade das decisões, seguindo um pouquinho o que está no artigo 926 e 927 do CPC. Então, dessa maneira, o CPC de 2015 previu dois outros incidentes com o objetivo de criar precedentes vinculantes, ou seja, para que aquela aplicação daquela tese jurídica sirva aquele caso em julgamento, a todos os casos presentes em tramitação no território nacional e a casos futuros. Então, casos atuais, casos futuros e aqueles julgados. E nessa ótica, a gente tem o IRDR e o IAC. Eu vou começar pelo IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, depois a gente termina a aula com o IAC. Vamos lá, IRDR, artigos 976 a 987 do CPC de 2015. O incidente de resolução de demandas repetitivos, ele não é um recurso, ele é um incidente surgido em um processo ou em recurso. Tá? Então a gente tem, por exemplo, para simplificar aqui a nossa aula, nós temos uma apelação, ou até mesmo um agravo de instrumento num TJ ou num TRF, e aquele julgado que valeria só para apelação ou só para o agravo, pode-se instaurar um incidente no meio daquele recurso, que se chama incidente de resolução de demandas repetitivas, no qual o tribunal local, novamente no exemplo, um TJ ou um TRF, vão julgar o caso e firmar a tese. E vão aplicar a tese ao caso e aquela tese vai ser obrigatória, vinculante, para todos os órgãos dentro da hierarquia daquele tribunal, ou seja, dentro daquele TJ ou TRF. E essa tese vale para a segunda instância, vale para a primeira instância e vale para todos os casos futuros dentro do âmbito de competência daquele tribunal. Então, o 976 começa dizendo qual é o pressuposto de cabimento, e os pressupostos são cumulativos da instauração do IRDR. E vem lá o 976 e no inciso 1, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito. E, inciso 2, risco de ofensa à isonomia ou risco de ofensa à segurança jurídica. Ou seja, muitos processos naquela região que têm uma mesma questão de direito sendo debatida. Inciso 2. E porque nós temos decisões divergentes ou riscos de decisões divergentes, nós temos lá um risco de ofensa à isonomia e um risco de ofensa à segurança jurídica. O que significa isso? Não há um entendimento uniforme dentro daquele tribunal. Por isso, a necessidade de uniformizar de forma vinculante através do IRDR. E o 976, parágrafo 4º, diz que não cabe o IRDR, instauração em tribunais locais, TJ-TRF, quando já houver recurso especial ou extraordinário repetitivo nos tribunais superiores. Lembrem da minha aula de RRs repetitivos que diz que uma vez admitidos e passando a tramitar, durante um ano ficam suspensos todos os processos e recursos do Brasil inteiro sobre aquela questão. Ou seja, se o STF já suspendeu processos no Brasil inteiro porque ele vai uniformizar nacionalmente, não pode um TJ ou um TRF aceitar um IRDR durante esse um ano de julgamento, para evitar um risco de decisão divergente. Imagina se, enquanto está sendo processado um RESP repetitivo no STJ, o TJRJ fixasse um RDR vinculante para o Rio de Janeiro com uma determinada tese, São Paulo com uma tese diferente, Rio Grande do Sul com uma terceira tese, Rio Grande do Norte com uma quarta tese. Então, para evitar julgados vinculantes regionais que possam contrariar o julgado nacional, que está na iminência de ser proferido, não cabe instaurar IRDR se já está pendente de julgamento um RE ou um RESP repetitivos que vão valer muito mais do que para aquela região, eles vão valer para o Brasil inteiro. Então, instaura o CRDR enquanto, nas regiões TJ e TRF, enquanto não houver
um RESP ou um RE repetitivos tramitando. O 976, parágrafo 3º, diz que não admitido um IRDR, ou seja, por exemplo, não ficou comprovado naquele momento que havia muitos casos em curso com a mesma questão de direito, então ainda não seria o momento de instaurar o IRDR, então ele não sendo instaurado, ele sendo descabido, nada impede que no futuro, sendo preenchidos os requisitos, venha a ser instaurado um novo IRDR. E o 976, parágrafos 1º e 2º, dizem que a desistência ou o abandono não extinguem o IRDR. Então, a desistência ou abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente. Então, nesse caso, vem o parágrafo 2º do 976 e diz: o MP assume a condução do IRDR. Porque lembra, o IRDR é instaurado no âmbito, por exemplo, de uma apelação. Vai que há uma desistência da apelação ou do processo. Mesmo assim, o IRDR vai ser julgado, porque o objetivo dele é fixar a tese jurídica vinculante naquela região. O 977 diz que o requerimento de instauração do IRDR deve ser dirigido ao presidente do tribunal local, ou seja, TJ ou TRF. E quem pode fazer esse requerimento? Ou seja, tem lá a apelação tramitando, quem que pode pedir a instauração desse incidente? Inciso 1, juiz ou relator por ofício, as próprias partes do caso por petição, ou Ministério Público ou Defensoria Pública por petição. Então, legitimados ativos, nós temos lá o artigo 977, incisos 1, 2 e 3. Qualquer juiz em primeira instância, havendo um caso com potencial repetitivo, o relator de respectivos recursos, as próprias partes dos processos ou dos recursos, Ministério Público e Defensoria Pública. O parágrafo único diz que ele pode ser instruído com documentos para comprovar aqueles pressupostos de cabimento, ou seja, que há muitos processos sobre a mesma questão de direito com risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Como eu mencionei, o MP ele assume o IRDR se houver desistência do legitimado originário. E o 976, parágrafo 2º, diz: se não for o requerente, o Ministério Público, obrigatoriamente o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, dando a opinião dele, dando o parecer sobre o caso. O 978 diz que cada tribunal local, ou seja, TJ ou TRF, vai indicar no seu regimento interno o órgão responsável por julgar o IRDR. Então, cada TJ e cada TRF tem um regimento interno, e a lei delega para o regimento interno, 978, escolher qual é o órgão. Por exemplo, Rio de Janeiro se chama Seção Civil, o órgão que julga os IRDRs. E cada tribunal do país tem lá o seu próprio órgão. O 979 fala de publicidade e divulgação, já que é interessante dentro daquele tribunal local ou daquela região federal, no caso da TRF, saber que vai ser já julgado com uma força vinculante um IRDR, diz o 979. A instauração e o julgamento do IRDR serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por registro eletrônico no CNJ. E os tribunais vão manter um banco eletrônico de dados com informações específicas. Ou seja, tanto o CNJ reúne as informações dos IRDRs do país, quanto o próprio tribunal no seu site tem o dever de dizer quais são os IRDRs instaurados e quais são as teses que estão sendo debatidas. Em outras palavras, por exemplo, qual é o artigo de lei que está tendo ali a sua interpretação controvertida, que vai se pacificar através do julgamento do IRDR. 980, assim como lá no RE e RESP repetitivos, o 980 diz que o prazo para julgamento do IRDR é de 1 ano. Uma vez admitido o IRDR, vamos analisar o artigo 981. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar realiza o juízo de admissibilidade do IRDR. E o que é o juízo de admissibilidade do IRDR? É verificar se os pressupostos do 976 estão presentes ou não. Então veio o pedido do juiz, o pedido do relator, petição das partes, petição da MP ou petição da defensoria, vai para um relator, e esse relator desse órgão competente fixado no regimento interno, ele analisa se estão presentes aqueles requisitos: múltiplos processos, mesma tese de direito, risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. Admitindo o incidente, o relator do IRDR profere uma decisão do 982. 982 diz: suspende todos os processos pendentes, em primeira e em segunda instância, que debatam aquela tese. Suspende para quê? Para evitar que continuem vindo aquelas decisões, cada um no sentido. Vai suspender para em 1 ano, até 1 ano, julgar o IRDR e a tese ser aplicada de forma vinculante.
Então, 982, inciso 1, suspende todos os processos dentro do âmbito do tribunal. Inciso 2, pode requisitar informações a juízos de primeira instância, outros desembargadores, para trazer informações sobre a tese no prazo de 15 dias, ou seja, para colher argumentos favoráveis e contrários. Inciso 3, intima o MP para se manifestar como fiscal da lei no prazo de 15 dias. Essa suspensão no parágrafo 1º do 982 deve ser comunicada a todos os juízos da região. Lembrem que também tem que se dar publicidade no site. E durante essa suspensão, pode ser que existam tutelas de urgência para serem pedidas em cada processo. E aí o parágrafo 2º ressalva: há eventuais pedidos de tutela de urgência em cada processo em primeira instância e em cada recurso, eles são feitos a quem? Seria a esse relator da RDR? Não. São feitos em cada auto de cada processo para cada juiz ou relator. Então, se uma parte precisa de uma tutela de urgência e o processo está suspenso esperando o julgamento da RDR, ele peticiona lá no próprio juízo ou no próprio relator de cada recurso, pedindo para dar aquela decisão de urgência, mantendo a suspensão do restante até o julgamento final do IRDR. O parágrafo 3º tem uma regra interessante que ele fala que qualquer legitimado mencionado no 977, incisos 2 e 3, ou seja, as partes, MP e Defensoria, podem requerer ao tribunal competente para conhecer do RE ou RESP, ou seja, o Tribunal Superior, requerer a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos no Brasil inteiro que versem sobre essa questão já instaurada. Olha que interessante. Então, cabe um pedido do Rio de Janeiro, meu local de gravação, em Brasília, para um STJ, que seria o competente para futuro RESP, para suspender todos os processos do Brasil, enquanto o Rio de Janeiro está terminando de julgar um IRDR. Vejam, o IRDR valeria a princípio só para o Rio. Só que do acórdão do TJ, cabe recurso especial para o STJ, que vai tramitar obrigatoriamente no rito repetitivo. Então, já vem a decisão do Rio, vinculante para o Rio, IRDR, e vai vir um RESP repetitivo para Brasília. E essa tese vai passar a ser nacionalizada assim que o STJ julgar o recurso especial repetitivo. Então, para já antecipar a chegada no Tribunal Superior, já pode-se pedir essa suspensão dos processos do Brasil inteiro que debatam aquela tese. 983 diz que o relator vai ouvir as partes e demais interessados, inclusive pessoas, órgãos, entidades, no prazo comum de 15 dias. É interessante, é um único prazo de 15 dias em que todas as partes de processo podem peticionar, todos os demais interessados, amicus curiae, inclusive o Ministério Público, logo depois, num prazo de 15 dias também. Então, interessados peticionam no prazo de 15 dias no RDR, trazendo suas teses, argumentos, pontos favoráveis e contrários, e o MP, em seguida, também se manifesta em 15 dias. Parágrafo 1º do 983 diz que cabe audiências públicas, para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, e, finalmente, ele pede dia para julgamento do IRDR. Julgamento do IRDR, artigo 984. E aí vem uma colinha ali, um checklist. 984. O relator no julgamento vai fazer a exposição do objeto, ou seja, explicar qual é a tese. Cabe sustentação oral no IRDR pelo autor e réu do processo originário, exemplo lá que eu dei aqui no início da gravação, aquela apelação na qual se suscitou um incidente, aquele apelante e apelado podem fazer a sustentação oral, então autor e réu do processo originário, e o Ministério Público aqui é interessante, pelo prazo de 30 minutos. Enquanto sustentação oral em recursos cíveis são 15 minutos, o prazo de sustentação oral, aqui no RDR é 30, porque vai ser um precedente vinculante para a gente ter um debate mais qualificado do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Os demais interessados, por exemplo, amicus curiae, etc., podem sustentar no prazo de 30 minutos divididos entre todos, mas o relator pode ampliar esse prazo. Parágrafo 2º do 984 diz que o acórdão tem que ter uma fundamentação substancial, ou seja, deve analisar todos os fundamentos suscitados, favoráveis e contrários à tese. Porque pensem, se o julgado é vinculante, ele tem que trazer o máximo de debate possível. Então, todos os argumentos favoráveis, todos os argumentos contrários devem obrigatoriamente ser enfrentados de forma exaustiva, detalhada, no acórdão que julga o IRDR. E aí nós temos o artigo 985, que fala da eficácia vinculante do acórdão. 985. Julgado o IRDR, a tese jurídica será aplicada, veja, imperativo, será aplicada, inciso 1, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito. Aos casos, inciso 2, aos casos futuros
que versem sobre a mesma questão de direito dentro do âmbito daquele tribunal. Então, dentro daquele tribunal, todos os casos presentes que estavam suspensos, aplicação obrigatória da tese. Casos futuros, aplicação obrigatória da tese. 985, incisos 1 e 2. E o parágrafo 1º diz que, descumprido por aquele tribunal aquela tese vinculante, cabe reclamação àquela tribunal. Então, pensa que num caso futuro, em primeira instância, um juiz de primeira instância descumpra a tese, a ratio decidente vinculante do RDR. Cabe reclamação para o próprio TJ para aplicar de forma obrigatória aquela tese. E cabe também a revisão da tese. Artigo 986. A revisão da tese jurídica firmada no RDR será feita pelo mesmo tribunal, de ofício a requerimento dos legitimados do inciso 3 do 977, ou seja, quem pode pedir a revisão pela literalidade do 986, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, por exemplo, mudou-se a lei, mudou-se o entendimento, a sociedade evoluiu, tem uma exceção que precisaria estar ressalvada, MP e Defensoria podem pedir a revisão da tese vinculante no IRDR. E como eu mencionei, isso é um acórdão de tribunal local, que é julgado em um ano de forma vinculante para o tribunal local. Mas Rio de Janeiro está decidindo de uma maneira, São Paulo está outra, Espírito Santo está outra, Rio Grande do Norte, Amapá, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro com julgados vinculantes regionais. TRF da primeira região, TRF da segunda, TRF da terceira. Isso pode gerar um risco à violação de segurança jurídica e isonomia. Por quê? Porque cada tribunal pode estar decidindo dentro da sua competência de forma vinculante, porém divergente do ponto de vista nacional. Isso significa o quê? Que cabe recurso especial e extraordinário para Tribunal Superior. Se o acórdão é de TJ, cabe RE e RESP. Se o acórdão é de TRF, cabe RE e RESP. E aí vem o 987 e fala do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. Ou seja, se na tese do recorrente o IRDR está violando a lei federal, cabe recurso especial para a STJ. Se na tese do recorrente o IRDR está violando a Constituição, cabe recurso extraordinário para o STF. Esse recurso, por essa questão de ele ser regionalmente vinculante e estarmos indo para o Tribunal Superior para fazer um acórdão nacionalmente vinculante, esse recurso especial extraordinário tem efeito suspensivo automático OP legis, pelo artigo 987, parágrafo 987, parágrafo 1º. Acho que é meu telefone aqui apitou no meio da gravação. Vamos lá. Então, 987, parágrafo 1º, efeito suspensivo automático do RE e do RESP. E parágrafo 2º, apreciado o mérito. Olha só, a tese adotada, apreciado o mérito, lá por Brasília, tá? RE e RESP em IRDR. A tese será aplicada em todo o território nacional a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Então, o parágrafo 2º do 987 deixa claro que o acórdão de Brasília, STF e STJ, ele é nacionalmente vinculante. Então, surge um acórdão no RDR regionalmente vinculante, quando se vai por RE e RESP para Brasília, um acórdão nacionalmente vinculante. E aí nós temos, finalmente, o IAC, Incidente de Assunção de Competência, regulado em um único artigo, artigo 947. Já existia no Código de 73, ampliado no Código de 2015, e ele é muito parecido com o RDR, mas alguns dizem que ele tem uma função um pouquinho mais preventiva, antes mesmo da divergência surgir. E alguns dizem que o IRDR, ao contrário, ele seria mais repressivo. Após julgados em sentidos variados, você pacifica com o RDR. Para prevenir, evitar divergência, você teria o IAC, Incidente de Assunção de Competência. Então vamos estudar rapidamente esse artigo 947. Ele fala o seguinte: pressupostos de cabimento para a instauração do IAC. Pressupostos cumulativos. Relevante questão de direito. Divergência que seja conveniente evitar ou compor. Então daí vem o que alguns falam desse caráter repressivo. Então você quer evitar uma divergência sobre aquela questão de direito. Ou compor aquele início de divergência que começou a surgir, incidente de ação de competência. Grande repercussão social, outro requisito do 947, inexistência de repetição em múltiplos processos. Vejam, ainda não há muitos processos versando sobre o tema, IAC. IRDR, múltiplos processos já sobre o tema. E um interesse público, quinto requisito lá no 947, na assunção da competência. 947 caput, com parágrafos 2º e 4º.
Então, relevante questão de direito, divergência que se quer evitar ou compor, grande repercussão social, terceiro requisito, inexistência de repetição em múltiplos processos, quarto requisito, e quinto requisito, interesse público na assunção da competência. Cabe esse incidente ação de competência em recursos, remessa necessária e processo de competência originária, ou seja, os mesmos do IRDR. Você pode instaurar o IRDR e AC, tanto no processo originário quanto no recurso. E a legitimidade, quem pode suscitar a assunção de competência? Parágrafo 1º. O relator, ex officio, ele pode suscitar um incidente, a própria parte a requerimento, Ministério Público e Defensoria Pública. Ou seja, os legitimados são muito parecidos com o DRDR. A competência também é a mesma do DRDR, cada regimento interno, lá no parágrafo 1º, vai dizer qual o órgão competente para julgamento da assunção de competência. E aí nós temos lá o efeito vinculante do acórdão do IAC. O órgão competente julgará a tese e o próprio recurso. E o parágrafo 3º diz: sobre todos esses órgãos vinculados, será vinculante a decisão até que venha eventual revisão da tese. Ou seja, instaura-se um incidente, julga-se de forma vinculante dentro da competência do tribunal, até que seja eventualmente revista a tese. Ok? Então nós temos esses dois incidentes, que não são recursos, eles são instaurados em recursos ou em processos, normalmente para tribunais locais, IRDR, incidente de ação de competência, a gente tem um cabimento um pouquinho mais amplo em matéria de tribunais, mas ambos buscam nós termos precedentes vinculantes. Então segue aí a linha do recurso especial extraordinário repetitivos que a gente estudou em outro vídeo. Agradeço a companhia de vocês e fiquem comigo acompanhando aí os próximos vídeos, as próximas novidades. Obrigado, gente. Grande abraço. Fiquem com Deus.